Turma, Dr. Leonardo Clemente aqui e neste vídeo nós vamos falar sobre o trauma sofrido por Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre a conduta no APH, a conduta no intra-hospitalar. Então esse vídeo vai ser interessante para abordarmos e revisarmos conceitos importantes aplicados no caso real de PH-TLS e de ATLS. Antes de começar o vídeo, queria deixar claro aqui que esse vídeo não tem absolutamente nenhum objetivo político. Esse vídeo tem único e exclusivamente um objetivo didático, aproveitando uma situação de grande repercussão midiática, um trauma abdominal perfurante, no qual nós vamos estar discutindo aqui alguns pontos importantes e isso vai servir para os profissionais de APH, os profissionais de saúde que acompanham o IBRAP, como método de aprendizagem mesmo e que a gente possa sempre estar melhorando as nossas condutas. Uma das melhores maneiras de aprender APH, de aprender urgência e emergência, é baseado em casos clínicos. Eu estou escolhendo falar sobre esse caso especificamente porque esse é um caso que foi a público, inclusive de forma autorizada pela família, detalhes do procedimento realizado, das lesões, foram autorizadas pela família para que isso fosse à mídia. Então, por esse motivo, nós vamos estar discutindo aqui esse caso que com certeza vai trazer muitos elementos interessantes, como por exemplo, vou falar aqui sobre prevenção, vamos falar sobre cinemática, vamos falar sobre as estratégias Scoop and Run, Stay and Play, que provavelmente é uma das coisas aí que salvou a vida do Bolsonaro, a questão da abordagem inicial. A gente vai ver exatamente o que aconteceu e o que poderia ter acontecido em diversos cenários possíveis, até mais corriqueiros, que com certeza, se fosse uma outra situação como essa, o Jair Bolsonaro teria evoluído para óbito. Então a gente vai ver essa questão aqui. Vamos falar sobre exame primário especificamente, da lesão que ele teve, que é uma lesão muito comum, por sinal, em nosso dia a dia. Vamos falar sobre as classificações de choque hemorrágico, vai dar para revisar também esse assunto com esse caso especificamente, a questão de transporte no APH, vamos falar também do ATLS, porque ele foi atendido inicialmente, houve algo ali no APH, chegou no hospital, e aí, como foi o ATLS dele? Vamos estar discutindo isso também. Vamos falar sobre o tratamento definitivo que foi feito no intra-hospitalar, vamos falar sobre as lesões que ele teve que foram reveladas publicamente e sobre o conceito de distribuição trimodal das mortes, quais foram as etapas que ele e outros pacientes com o mesmo tipo de lesão passam. Então esse aqui vai ser o tema desse vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal do IBRAP, verifique sua inscrição e ative o sininho aí das notificações para você ser avisado toda vez que a gente postar um novo vídeo. E se você gostar desse formato de vídeo, eu peço para você deixar o joinha aí, porque isso ajuda muito o YouTube a espalhar esse vídeo. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa, dos primeiros conceitos aqui que eu quero discutir é a questão da prevenção. Então, será que neste caso especificamente haveria como ter uma medida de prevenção para que o trauma não ocorresse? Nós sabemos que a melhor forma de lidar com o trauma é evitando que ele aconteça, porque uma vez que o trauma aconteceu, por mais que todo o atendimento seja o melhor possível no APH, no intra-hospitalar, nos cuidados de terapia intensiva, sequelas acabam ficando. Um preço muito alto acaba sendo pago, como vai ser pago. Todo mundo viu aí nas mídias que o Jair Bolsonaro está com uma colostomia, então é uma situação muito delicada, que vai durar muitos meses, uma recuperação difícil, debilitante. Portanto, tudo isso, por mais que tenha sido um excelente atendimento, como nós veremos aqui, isso vai ficar. Como poderia ser evitado? Através da prevenção. Houve falha de prevenção? Bom, ele sabia que ele corria um risco muito grande. Existem muitas pessoas que, infelizmente, eram contra as suas ideias, etc. E o fato de estar se colocando publicamente numa situação onde você não controla todas as variáveis, você está correndo esse risco. Não que eu acho que seja normal o que aconteceu, muito longe disso. Obviamente que todo mundo concorda que isso é uma animosidade, isso é um absurdo, é loucura, enfim, uma série de adjetivos nós poderíamos colocar aqui. Mas o risco existia e se expor ao risco é entrar numa probabilidade de acontecer. É a mesma coisa de você estar andando de carro sem cinto de segurança, de você estar andando de carro embriagado ou com sono, ou você está com uma criança na beira de uma piscina e não tem uma cerca de proteção. Enfim, tantas situações que nós temos que trabalhar para evitar que aconteçam, e nessa situação específica, óbvio que poderia ter sido trabalhado.
Agora, como é que é a questão, não vou entrar no mérito, se um candidato em campanha poderia fazer esse tipo de... Tá no meio do povo ali, por mais que tivesse não sei quantos policiais federais na segurança, mas algumas pessoas conseguem se aproximar e, consequentemente, houve ali um ferimento por arma branca, poderia ser um ferimento por arma de fogo, inclusive de longo alcance, está ali completamente exposto. Bom, então houve um conceito importante aí que foi a falha na prevenção. O segundo conceito, cinemática, muito importante antes de chegarmos na cena. Imagine você que uma equipe de APH fosse ali acionada para atender esse caso especificamente. No deslocamento você já poderia saber que aí se tratava de um ferimento por arma branca em abdômen ou ali em região da transição tóraco-abdominal, abdômen alto. Você já começa a imaginar o que possivelmente você pode encontrar. Inclusive, quando você tem a certeza de determinado tipo de cinemática. Eu vou gravar um vídeo posteriormente para falar sobre a questão da imobilização. A imobilização tem muitas coisas atuais que estão sendo discutidas que vale a pena a gente abordar em um outro vídeo, porque existem, por exemplo, o PHTLS, que tem um protocolo de indicação de imobilização baseado em cinemática, e tem o protocolo Nexus, os critérios Nexus, por exemplo, que já trazem aí uma questão mais baseada no aspecto clínico do paciente. Mas discutindo aqui, até pela cinemática, haveria uma indicação de imobilização de coluna cervical, de racha de tórax, etc. Nesse caso especificamente, a priori não, foi apenas um ferimento ali em abdômen que não justificaria uma imobilização, a não ser que fosse um objeto muito grande, que pudesse ter atingido a coluna, mas aí o paciente teria referindo dor, haveria alguns critérios para a gente indicar uma possível imobilização, mas nesse caso, muito provavelmente a imobilização não foi feita de forma correta. Mas é importante a gente saber a cinemática para a gente poder prever o que pode acontecer. Vamos falar agora sobre o que pode ter salvado a vida de Bolsonaro. E foi justamente a questão do atendimento muito rápido, do transporte muito rápido para o hospital. Existem duas grandes linhas filosóficas sobre como nós devemos nos portar na cena no atendimento pré-hospitalar. Uma filosofia vinda da filosofia americana, que seria o scoop and run, ou seja, pega o paciente na cena, faz o mínimo possível e leva para o hospital o mais rapidamente possível. Então pega e leva, scoop and run, e a filosofia vinda lá inicialmente da França, que seria o stay and play. Fica na cena, faça o que precisa ser feito, estabilize o paciente, leva ao hospital, no caso até o paciente na medida do possível, e depois que ele está estável, transporte esse paciente. Isso, inclusive, foi o que lá no início levou o sistema americano a ter um sistema de paramédicos, não tem médico na cena, e o sistema europeu, o sistema francês, um sistema com médicos, um suporte avançado lá na cena. Obviamente que hoje, tanto o sistema americano quanto o sistema francês não fazem nem scoop and run, nem stay and play. Não é isso, eles fazem o quê? A mistura dos dois, que seria um play and run, ou seja, faça o que precisa ser feito quando precisa ser feito e transporte o paciente o mais rápido possível da cena. Então, se há uma situação de nada pode ser feito na cena, então transporte esse paciente. E foi exatamente o que aconteceu na lesão de Bolsonaro, um ferimento perfurante em abdômen. Até muitas pessoas ficaram impressionadas e até desconfiando da veracidade do caso por não ver sangramento externo. Então, de fato, pode não haver sangramento externo. O grande problema ali foi a hemorragia interna causada por esse ferimento perfurante por uma faca, então estava com hemorragia intraabdominal e nada podia ser feito na cena, não tinha nenhum sangramento externo. Se houvesse uma hemorragia externa, tivesse pego um vaso mais superficial e tivesse sangrando externamente, teria a conduta de fazer uma compressão local para parar o sangramento na cena enquanto se transportava, então teria isso, mas nem isso precisou realmente ser feito. Talvez houvesse um pequeno sangramento, mas havia ali uma compressão local sendo feita desde o início. Não precisou perder tempo fazendo imobilização completa do paciente, colar cervical, tirante aranha, headblock, etc. Nesse caso, especificamente diante da cinemática de que o paciente apresentava, eu não sei nem dizer, eu acredito que não foi um serviço de pré-hospitalar que transportou o paciente, sim uma própria comitiva que estava ali, não sei exatamente essas informações, não obtive, mas uma coisa que ficou aí público é que ele estava a cerca de 1 quilômetro e pouco, no máximo 3 quilômetros, pouca coisa, do hospital. E conduta certíssima, levaram ele para um hospital público, um hospital do SUS, na verdade, que era o mais próximo, conduta corretíssima, para poder, de forma mais precoce possível, conseguir chegar numa cirurgia de controle de danos, ou seja, avaliar esse abdômen, que era a única fonte de sangramento possível que tinha, indicar corretamente a laparotomia, que foi o caso, para poder parar o sangramento.
Então, isso foi o que salvou a vida do paciente, foi a aplicação, nesse caso especificamente, do Scoop and Run, que foi pegar o paciente e levar. Isso traz até uma discussão interessante que, imagine você que ele estivesse a 10 km de um hospital mais próximo, poderia ter morrido. Imagine você que fosse uma outra situação, em um contexto diferente, não fosse com ele outra vítima, como acontece muito, vítima de uma facada igual a essa, lá na sua casa, no seu bairro, e liga para o SAMU e buscar esse paciente e levar para o hospital. Poderia morrer se ligasse para o SAMU, porque o SAMU ia levar um tempo X, 10, 20, 30, 40 minutos, a depender da situação, para chegar até o paciente, mais o tempo na cena, mais o tempo de levar esse paciente para o hospital. Muito provavelmente 1 hora, mais de 1 hora. A depender da intensidade do sangramento, o paciente poderia morrer. Então, uma conduta, em um caso como esse, de um ferimento penetrante em abdômen, pegar o paciente, entre aspas, de qualquer jeito, lá no APH, por um leigo, que no máximo vai fazer uma compressão local se estiver sangrando e levar para o hospital, pode salvar muito mais vidas do que ligar para o SAMU e, nesse caso especificamente, ficar esperando o SAMU chegar. Perceba que esse transporte muito rápido, que levou menos de 10 minutos para ele chegar até o hospital, foi muito determinante na sobrevida dele. Até porque ele estava com uma lesão vascular intraabdominal da veia mesentérica, sorte que não foi uma veia mais calibrosa como a veia cava, senão não teria sobrevivido, e nem um ferimento arterial, onde a pressão é maior, poderia ter perdido ainda mais sangue. Então, sorte que foi esse tipo de ferimento, mas que ainda assim, segundo os relatos publicados lá publicamente, foi estimado uma perda de sangue de 2 litros. Difícil dizer se foi uma perda de sangue de 2 litros, se foi 1 litro, se foi 1,5 litro, mas uma coisa é certa, ele estava em choque hipovolêmico do tipo hemorrágico, isso estava muito claro no exame primário dele, inclusive com redução, pelo que foi divulgado, da pressão arterial, ou seja, um choque 3 ou 4. Porque o choque grau 1 e 2 são choques compensados, a pressão está normal. A partir do choque grau 3, grau 4, além de ter taquicardia, diminuição da velocidade de tempo de enchimento capilar, que pode ficar alargado acima de 2 segundos, 2, 3 segundos ou até mais, a questão da pele, que costuma ficar fria, pegajosa, há, nesse caso do 3 e 4, uma redução da pressão arterial. E nesses casos, costuma ter uma indicação de hemoderivado, o que aconteceu com ele também, que foi receber bolsas de sangue. O cirurgião que operou falou de um total de 4 bolsas de sangue. Foram 1 ou 2 provavelmente na emergência, mas provavelmente 1 ou 2, imagino eu, no intraoperatório. Então, recebeu uma quantidade de hemoderivado importante pela perda de sangue e pelo choque avançado. Então vamos aqui, voltando, Scoop and Run, Stay and Play, nós sabemos que em alguns casos vai ser Scoop and Run mesmo, não tem nada para fazer na cena, foi esse caso especificamente, mas pode ser um Stay and Play, por exemplo, uma PCR, uma parada cardíaca, por uma questão que não seja um trauma, é uma PCR ali clínica na cena, eu tenho que ficar na cena até conseguir um retorno à circulação espontânea, Stay and Play. Se o paciente retornar, aí eu vou correr para o hospital. Outras situações bem características daquele famoso Play and Run, que seria a mistura dos dois. Imagine você um pneumotórax hipertensivo nascendo, o paciente chocado, um choque obstrutivo pelo pneumotórax hipertensivo, eu tenho que fazer uma descompressão torácica nesse paciente, eventualmente uma drenagem de tórax, a depender da distância, etc., se eu vou precisar entubar o paciente ou não, e levar o paciente o mais rapidamente possível. Então, faça o que precisa ser feito e transporte o paciente. Uma hemorragia externa importante, faça o que precisa ser feito e transporte. Play and Run. Então, nós temos Scoop and Run em algumas situações, o Stay and Play em outras mais extremas, e a maioria vai ser mesmo o famoso Play and Run, a mistura dos dois. Bom, exame primário. No exame primário, ao chegar, esse exame primário do Bolsonaro foi feito no intra-hospitalar. Não foi feito no APH porque acredito eu que não foi atendido imediatamente ali por um profissional de saúde. Pode até ter sido, eu não sei. Pode ter sido que tenha tido um profissional de APH, um bombeiro, alguém da própria equipe de saúde que já atendeu ali no carro, pode fazer alguma avaliação inicial, mas nenhuma intervenção foi feita ali. Mas no exame primário, imagine você que você pegue um paciente como esse no APH, ou até mesmo uma conduta no intra, que é muito parecida. Letra A. Sempre nós começamos numa situação como essa pelo ABCDE. Letra A, verificar se a via aérea está pérvia, se tiver secreção, aspirar, fazer manobra manual de abertura das vias aéreas, se você perceber que ela não está pérvia, manobra de jaw thrust, de chin lift, se o paciente está inconsciente, passar uma cânula de Guedel para liberar a via aérea. Fazer uma inspeção cervical, principalmente quando nós não sabemos a cinemática, não sabemos exatamente o que aconteceu. Todo paciente de trauma merece uma inspeção cervical, olhar a parte anterior, jugular, traqueia, palpar a parte posterior para ver se tem alguma dor, inclusive a dor
é um critério nexo, dentro dos critérios nexos de mobilização cervical, mas uma coisa importante aí para todo paciente, inclusive para Bolsonaro, seria oferecer O2 em alto fluxo através de uma máscara não reinalante já na letra A. Então, 10, 12, 15 litros por minuto numa máscara não reinalante na letra A, no exame primário. Se depois precisar retirar essa máscara, retira. Assim como eu vi algumas pessoas criticando, a foto que foi publicada aí, ele estava com um catéter de O2. Já estava num momento mais avançado do atendimento, já viu que talvez ele estivesse saturando bem com aquele catéter de O2. Então, inicialmente é a máscara não reinalante, depois isso é desmamado, é remanejado para dar a menor FiO2 possível para manter uma saturação satisfatória nesse paciente, considerada normalmente, em condições normais, uma saturação de 94% para cima. Bom, depois na letra B, no caso do Bolsonaro, poderia haver uma alteração de letra B, porque foi um ferimento em abdômen superior, próximo da transição tóraco-abdominal. Então, se pega ali diafragma, se pega a base pulmonar, pode haver tanto com uma única facada, um único tiro, pode ter tanto lesão, sangramento intraabdominal, quanto torácico, quando acontece nessa região tóraco-abdominal. Então, na letra B, inspeção, palpação, ausculta, percussão para a gente ver, e se houvesse ali um pneumotórax hipertensivo, poderia fazer uma drenagem desse pneumotórax hipertensivo, uma descompressão torácica. Se tivesse um pneumotórax simples, um hemotórax maciço, a drenagem de tórax, muito mais comum de ser realizada no intra-hospitalar. Isso aí é um tema para uma discussão, um tema para um outro vídeo, para falar, no APH pode fazer drenagem de tórax, a depender da situação. Deixo essa discussão para um outro vídeo, mas poderia ter sido feito. No caso do Jair Bolsonaro, não precisou porque ele não tinha nada a nível pulmonar, provavelmente o exame já estava normal. Pode haver também um acometimento de pericárdio, tamponamento cardíaco, poderia ser indicado uma pericardiocentese. Ali ainda na letra B, porque você já vai fazer a ausculta do tórax, já aproveita e faz a ausculta, obviamente, da parte do pericárdio. Bom, e aí chega a letra C. A letra C começa pelo H, né, hemorragia externa não tinha um ferimento aqui penetrante, provavelmente, podia ter um pouquinho de sangue, mas a compressãozinha local foi suficiente. HPPP, pulso periférico, provavelmente devia estar filiforme taquicárdico ou mesmo ausente, a depender, como já tem hipotensão, pode ter até pulso periférico ausente, um choque mais grave. Pele, que devia estar fria e pegajosa, muito provavelmente, devido à vasoconstricção periférica como resposta ao choque. E a perfusão, tempo de enchimento capilar, que muito provavelmente devia estar acima de 2 segundos. Não quer dizer que você precisa ter todos esses fatores alterados, basta a cinemática, você entender o que aconteceu no trauma e ter um desses alterados já é suficiente para a gente suspeitar ou fechar ali um diagnóstico de choque, seja grau 1, 2, 3 ou 4, já na nossa avaliação primária. Bom, nesse momento, o que é que a gente pode fazer no APH? Parar a hemorragia, nós podemos começar a fazer reposição de cristalóides no APH, idealmente com ringer lactato aquecido a 39 graus. Sei que essa não é uma realidade nossa no Brasil, tomara que passe a ser futuramente, porque nós sabemos que o cristalóide, principalmente em grande volume, a temperatura ambiente traz vários problemas, a hipotermia, pelo fato dele não estar aquecido, mas outros problemas também de fazer volume em excesso, que seria a hemodiluição, aumento de sangramento, enfim. Mas na letra C a gente ainda pode ver a questão das hemorragias internas. Então você vai fazer um exame de abdômen, no APH, exame clínico, vai fazer um ausculto, fazer uma palpação ali, na palpação você vai sentir, o paciente pode estar com o abdômen rígido, o abdômen tábua, pode estar com dor. Você já viu que tem uma perfuração no abdômen, então só pela cinemática do trauma você já imagina ali que com certeza tem uma lesão. Pode ser que seja uma lesão superficial e não tenha nada, então vai ter uma exploração que vai ser feita pelo emergencista, pelo cirurgião, para ver se aquele ferimento penetrou no espaço peritoneal ou não, se ficou só ali na parte superficial. Na dúvida, no APH nós podemos eventualmente fazer um ultrassom fast se tiver na ambulância, mas isso vai ser feito lá no intra-hospitalar. Se tiver alguma dúvida, onde não tem ultrassom fast, uma lavagem peritoneal diagnóstica. Lembrando que no exame primário o paciente instável não faz tomografia, tomografia é exame para paciente estável, mas muitas vezes, como foi o caso do Bolsonaro, muito provavelmente não precisou nem de ultrassom fast, nem de lavagem peritoneal, porque era um paciente que tinha uma cinemática de perfuração, chegou chocado, não tinha outra fonte que explicasse isso, então a indicação direto ali para reposição sanguínea, laparotomia, para poder parar a hemorragia, porque se não para a hemorragia, aí o paciente
não tem como sobreviver. Portanto, muito provavelmente o exame primário foi parado na letra C, não deve ter precisado fazer letra D, letra E, muito menos exame secundário, e o Jair Bolsonaro foi para o centro cirúrgico fazer a cirurgia. Antes de falar daqui da cirurgia, o transporte, nós já falamos que a questão do transporte ser um transporte rápido, principalmente quando tem uma hemorragia interna, algo não controlável, ou até mesmo em situação que já controlei a hemorragia externa, mas o paciente perdeu tanto sangue que ele vai precisar de hemodderivado de forma mais precoce possível, vai precisar de terapia intensiva. Se eu fico perdendo tempo na cena, cada minuto pode diminuir a probabilidade de sobrevida do paciente. Lembrando que existe uma distribuição trimodal das mortes. Então todos nós vimos que existem 3 picos. Né? Primeiro pico, que é o maior pico, aqueles primeiros pacientes, por exemplo, se Bolsonaro tivesse ali a aorta lacerada ali pela facada, teria morrido na cena. Nada poderia ter sido feito por ninguém. Nenhum APH no mundo teria salvado esse paciente se tivesse uma lesão acometendo ali uma veia cava, uma aorta, muito dificilmente ele teria sobrevivido até chegar no hospital. Então esse é o primeiro pico, ele passou desse pico tranquilamente. Segundo pico, ele corria muito risco, que é aquele pico ali, o golden period, né, ao redor de 1 hora. Então ele chegou com 10 minutos no hospital, deve ter estado na cirurgia com 30 minutos, 40 minutos já abordando ali o abdômen. Foi possível parar a hemorragia, conseguiu passar desse segundo pico de mortalidade. E a grande preocupação ficou o terceiro pico de mortalidade, que pode acontecer horas depois, pode acontecer dias depois, até mesmo semana depois. Ele está totalmente isento dos riscos lá do terceiro pico de mortalidade? Não, até hoje não está isento desse risco. Por quê? Porque houve perfuração de alça, inclusive de colo transverso, com derramamento de fezes na cavidade abdominal que contaminou tudo, tanto que foi optado pela equipe de cirurgia fazer uma colostomia, reconstruir. Então, qual é a preocupação agora? Além do choque por si só, que leva a uma situação de acidose, de resposta inflamatória sistêmica, secundária ao trauma, que leva a várias complicações, pode ter disfunção de órgãos, etc. Também a questão da contaminação da cavidade abdominal, então a preocupação com infecção, não só abdominal, também respiratória, que pode lá tardiamente matar o paciente, e isso seria o terceiro pico de mortalidade. Então, grande preocupação aí nesse aspecto. Bom, falando agora especificamente das lesões que o Bolsonaro teve, ele teve uma lesão primeiramente de pele, de tecido subcutâneo, etc., porque a faca transfixou, entrou na cavidade abdominal, e na cavidade abdominal foi descrita pelo cirurgião que operou o Bolsonaro 3 tipos de lesões. Primeiro, lesão de alça de delgado, tinha 3 lesões, então o delgado ele fica todo dobrado assim por cima, né? Nós temos aí muitos metros de delgado, ele fica todo dobrado. Então a faca entrou, lesionou o delgado em 3 pontos. Pode ter sido transfixando uma alça ou pegando 3 alças, que através de rafia simples foi possível corrigir. Houve uma lesão transfixante de alça, transversa de cólon, que fica na parte superior do abdômen, então condiz com o local da facada, e aí com o derramamento de fezes na cavidade abdominal. Nesse caso foi optado por fazer, segundo o cirurgião, uma ressecção de cerca de 10 centímetros, pega a alça proximal, coloca na parede abdominal para poder evacuar os gases, as fezes pela parede abdominal numa bolsa de colostomia, e a parte distal foi rafiada para poder cuidar de todo o resto da questão da síris, que é a inflamação sistêmica que está tendo aí secundária ao trauma, para cuidar da possibilidade de infecção, etc. Para, uma vez que tiver tudo normalizado, isso pode levar muito tempo, fazer a reconstrução do trânsito em um segundo momento. Então essa foi a segunda lesão, mas a lesão que poderia ter matado ele no momento do primeiro ou segundo pico de mortalidade foi a lesão vascular, que foi uma veia mesentérica que foi lesada e aparentemente com grande sangramento. Foi informado 2 litros de sangue. O abdômen pode suportar toda a volemia, então um paciente pode morrer por uma hemorragia intraabdominal com perda de 3, 4, 5 litros de sangue dentro da barriga. No caso, o que foi aí medido foi a cerca de 2 litros que foi informado de forma oficial, então choque grau 4 para esse paciente, choque gravíssimo. Então foi feita a rafia, né, foi feita a ligadura da veia para interromper o sangramento e foi possível
salvar a vida do Bolsonaro dessa forma. Então, parabéns, inclusive, para toda a equipe envolvida, para os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, para os maqueiros, para quem levou paciente, para o pessoal de laboratório, para toda a equipe, para os instrumentadores diretamente e indiretamente envolvidos, para o SUS, um atendimento pelo SUS. Foi um grande exemplo até de arrepiar, porque assim, é um exemplo que vai a público, que mostra que é possível nosso sistema funcionar, tem recurso para funcionar. Infelizmente não funciona sempre dessa maneira tão maravilhosa para todos, por N motivos, mas é possível. Nós vimos um transporte rápido, um atendimento padrão ouro, por mais que as pessoas fiquem aí publicando, procurando erro de fotinho, isso aí é um absurdo, essas publicações que a gente vê na internet. Aqui tava uma mascarazinha para cima, para baixo, não sei, procurando erro, em vez de olhar para o que aconteceu de certo, que foi a grande maioria de tudo que foi feito. Nenhum atendimento é perfeito, ninguém, nem você que está assistindo, nem eu, ninguém faz um atendimento perfeito. O que nós podemos fazer é o melhor possível, dentro das condições que estão ali, fazer o melhor possível. Eu tenho certeza que o que foi feito foi o melhor possível, por isso que eu parabenizo aí toda a equipe, todos os envolvidos, direto e indiretamente, nesse atendimento. Então essas foram as 3 lesões e foi sorte mesmo, porque a facada poderia ter pego a aorta, aí não teria chance, poderia ter pego o veia cava, não teria chance, poderia ter pego mais de uma estrutura, não teria chance, poderia estar longe de um hospital, não teria chance, poderia N motivos acontecer, e aconteceu tudo para que desse certo e ele tivesse uma chance maior de sobrevida. E eu fico muito feliz de ver um sistema de saúde funcionando. E isso é um exemplo para a gente, é algo que me deixa feliz como profissional de saúde, e por isso eu decidi gravar esse vídeo para a gente discutir um pouco do que aconteceu. Obviamente que a recuperação dele ainda vai demorar, ainda tem muita coisa para ser cuidada, ele está nos cuidados lá pós-choque, digamos assim, está na UTI, vai demorar bastante para zerar os riscos, vai ter toda a recuperação, toda a reabilitação, e aí entra uma equipe multiprofissional. Nós temos nutricionistas, fisioterapeutas, são tantos profissionais envolvidos para que uma vida seja salva. Daí assim até a importância da gente lembrar que nós, como profissionais, não estamos sozinhos, pelo contrário, sozinhos nós somos capazes de salvar uma vida como essa. Então precisamos de todos os profissionais, de todas as áreas de saúde envolvidos nessa corrente do bem, para que a gente consiga fazer o melhor pelo paciente. Então basicamente é isso que eu queria falar nesse vídeo, fazer essa análise. Espero que tenha sido algo rico para você, que você tenha talvez aprendido alguma coisa. Se você tiver mais coisas para contribuir, aproveita a caixa de comentários, coloca aí. Óbvio que eu não analisei tudo, não falei tudo que foi feito. Gostaria de ver o que é que você viu a mais. Isso é importante, essa troca, todos nós aprendendo juntos. Lembrando para você deixar o gostei se você gostou desse conteúdo, e o dedinho para baixo se você não gostou. Essa é uma pesquisa de satisfação que eu tenho aqui, é uma maneira de saber, de guiar minha produção de conteúdo. E lembrando para você verificar a sua inscrição no canal, ativar as notificações clicando aí no sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado por ter acompanhado até aqui, 28 minutos de vídeo. Então, quando a gente passa dos 20, 25 minutos, eu sempre digo, quem ficou até o final aqui é quem é apaixonado pela área, quem gosta muito. Então me coloca nos comentários, Léo, fiquei até aqui, que eu fico feliz de ver e reconhecer essas pessoas.